Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado uma boa semana junto do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um de vocês e as suas famílias também. Meus queridos, vamos começar a lição número 6 e vamos começar da melhor maneira fazendo uma oração ao Senhor. Graça te damos, Senhor, porque eu sou nosso Deus, porque o Senhor é Redentor, porque o Senhor nos ajuda e nos protege do mal. Por isso, nesse momento, te peço que o Espírito Santo nos ensine e faça com que possamos estar aptos para seguir o seu caminho através desse estudo da palavra. Por isso, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, o título é As Duas Testemunhas. O verso ora é interessante, que está em Isaías 48, que fala assim: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Isso é uma afirmação que desafia todos. Deus está falando que essa palavra, a Bíblia, vai existir eternamente. E nós vemos o quê? Enquanto o inimigo tentou destruir o povo de Deus, tirou Adão e Eva do jardim do Éden, destruiu o mundo através do dilúvio. Por quê? Porque o mundo entrou numa esfera maligna, esqueceu da sua palavra de Deus, esqueceu do guia. Jesus sempre falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E assim o homem foi cada vez mais caindo, o mundo foi se precipitando para o abismo, Mas Deus nunca deixou seus filhos órfãos. Isso é muito bonito. Mas tem uma coisa que nós temos que ir lá em Apocalipse, capítulo 12, no verso 12. E depois nós vamos no verso 17 também. Então fala assim: pelo que alegrai-vos, ó céu, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós. Tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, quando Jesus morreu na cruz, obtendo a vitória, ele agora virou-se para um outro lado. Ele agora vai tentar destruir a Bíblia de uma maneira terrível. E aqui na lição da Escola Sabatina fala 1260 anos. 1260 anos de trevas. 1260 anos que a igreja medieval não soube usar a palavra de Deus. Eles tinham a palavra de Deus, mas não quiseram colocá-la como a norma principal na vida deles e na vida dos seus seguidores. Eles quiseram seguir o que? As tradições, as ideias do homem. Por isso que houve uma perseguição. E quem foi que inspirou essas pessoas a fazer da Bíblia um livro fechado? O diabo, infelizmente. Aí nós vamos ver uma idade muito triste, que muitos e muitos fiéis morreram em defesa do Evangelho. Mas, meus queridos irmãos, eu queria deixar um alicerce aqui muito forte. E Deus fala que a sua palavra vai subsistir eternamente, Isaías 40, verso 8. Ele também fala uma coisa, um sermão profético. Se a gente for lá em Mateus, capítulo 24, pega a sua Bíblia aí no Mateus, capítulo 24, verso 14. Fala assim: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Além de ser um sinal da volta de Cristo, Jesus afirma aqui uma coisa que me deixa maravilhado, que essa Bíblia vai ser pregada em todo o mundo. Parece que não tem condições disso acontecer, mas vai acontecer. Todos os países vão ter oportunidade de conhecer a verdade. Todas as pessoas vão ter condições de conhecer a verdade. Por isso que em João 8,32 fala: conhecereis a verdade vos libertará. Mas Deus respeita o meu livre-arbítrio como respeita o seu também. Entendeu? Quem decide somos nós. Deus envia a sua mensagem. E é engraçado que lá em João 5,39 fala assim:
examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que testificam de mim. Você quer conhecer Jesus realmente? Cave fundo, examina. Quando Deus fala para examinar a Escritura, Ele não está falando para você só folhear as folhas ou então abrir cada dia numa parte e ler, não. Examinar é do início, do meio e do fim. Nunca seremos enganados pelo inimigo. Então, para conhecer Jesus, eu tenho que conhecer a Bíblia. Para conhecer a maneira de desmascarar o diabo, eu também tenho que conhecer as Escrituras. Para me proteger e saber quem é o escudo, repara, se você for lá em Efésios, capítulo 6, você vai ver a armadura da fé. Agora, meus queridos irmãos e meus queridos amigos, eu queria mostrar aqui na parte de domingo, nesse estudo, você que vai participar da escola sabatina, o grande debate é que o diabo tentou de todas as maneiras destruir o povo de Deus, destruir a palavra de Deus, mas Deus manteve firme a sua promessa. A sua luz, como ele diz lá em Salmos 119, verso 105, vão ver aqui o que fala o Salmo 119, verso 105. Ele fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nesse mundo de trevas, nesse mundo de corrupção, nesse mundo que nós estamos vendo que o amor está se esfriando cada vez mais pelo próximo, essa é a verdadeira luz. Então, na Idade Média, na Idade das Trevas, a verdade foi escondida do povo. A verdade se tornou uma perseguição completa. Reinos perseguiram os verdadeiros filhos de Deus. A Igreja Romana participou desse ato também, meus queridos. Até que em 1700, houve o general Berthier, 1798, e aqui fala, o general Berthier, às ordens de Napoleão, entrou sem resistência em Roma no dia 10 de fevereiro de 1798. Meus queridos, ali o 1260 anos de trevas acabou. Mas o inimigo não fica satisfeito com isso. O inimigo quer o quê? Destruir a palavra de Deus. Aí veio o quê? A Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, na parte de terça-feira, é muito interessante, que o pastor que escreveu essa lição fala um tema aqui muito importante. Isso é história. Ele fala, na Revolução Francesa, o governo estabeleceu oficialmente o culto da razão. Como uma religião ateia, apoiada pelo Estado, com o propósito de substituir o cristianismo. Muitas igrejas cristãs foram fechadas, muitas igrejas cristãs se tornaram templo dessa deusa da razão, e uma mulher viva foi entronizada como Deus da razão. Bíblias foram queimadas pelas ruas, Foi declarado que Deus não existia, foi dito que a morte era um sono sem fim, e Satanás, infelizmente, trabalhou nesses 3 anos e meio de uma maneira muito, muito eficaz e ímpia e satânica, fazendo dessa nação uma nação que lutou contra a verdade de Deus. Infelizmente, aconteceu isso, e nós vamos ver uma situação em Apocalipse, capítulo 11. Vamos lá no Apocalipse, capítulo 11. Eu gostaria de mostrar aqui uma verdade muito grande, para que vocês possam entender muitas vezes o símbolo de Apocalipse, Então, ele fala no capítulo 11, versos 7 e 8, fala: quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e matará. Essa besta, Satanás. 8. E os seus corpos jazerão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Por que Egito? Vamos começar pelo Egito, Se a gente for lá em Êxodo, no capítulo 5, verso 12, quando Moisés foi conversar com o faraó,
para que libertasse o povo em nome de Deus, olha a reação do faraó. Êxodo capítulo 5, verso 2, fala assim: mas faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel partir. Vocês estão vendo a soberba? Vocês estão vendo o desafio aqui desse faraó instigado pelo inimigo, não aceitando a verdade, não aceitando Deus como nosso Criador e Redentor. Sodoma. Infelizmente, Sodoma e Gomorra se tornaram cidades ímpias, cidades malignas, cidades que perderam completamente a moral, né? E o caminho, a verdade e a vida. Se nós vermos aqui Gênesis 19, né, verso 24, olha o fim de Sodoma. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra do Senhor desde o céu. Foram completamente exterminadas. O que demonstra aqui nesse versículo? Que a França se tornou um Sodoma e se tornou um Egito também. Não aceitou a palavra. Muitos teólogos falam que a França teve também essa reação por causa de 1260 anos de perseguição da Igreja Católica contra o verdadeiro cristianismo. Então eles se perderam completamente, o inimigo usou eles como instrumentos. Infelizmente, eles, sem se aperceber, se tornaram esse testemunho pela negativa. Mas Deus, não sei se você já reparou, Deus sempre tem o seu povo. Deus sempre tem o seu remanescente. E é isso que nós temos que debater nessa semana. O inimigo pode tentar de todas as maneiras destruir a palavra de Deus, mas nunca ele conseguirá, porque é eterna. Agora eu vou abrir um parênteses aqui, meus queridos. Nós temos que compreender uma coisa. O inimigo tentou na idade das trevas destruir não só a palavra, como também destruir os filhos de Deus. Na Revolução Francesa, ele por 3 anos e meio, ele queimou todas as Bíblias que havia na França. Fez o ateísmo, daí surge um ateísmo muito forte, né, que ainda persiste durante o século XXI ainda. Mas hoje em dia, no século XXI, com tanta literatura que nós temos, com tantas as Bíblias da linguagem moderna, da linguagem corrigida das Bíblias que tem, de vários idiomas, não é? Da facilidade que hoje você pode obter esse livro. O que ele faz? Ele faz com que o povo não tenha tempo de ler a tua palavra. Não tenha tempo, melhor dizer, a palavra viva, a palavra escrita. E pelos todos esses homens que foram abençoados e foram iluminados pelo Espírito Santo. Se a gente for lá em 2 Pedro, eu gostaria, é importante nós entendermos isso, né, que muita gente não entende, né? E aqui em Pedro, aqui 1 Pedro capítulo 1, verso 24, 25, fala assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi pregada. Pedro confirma aquilo que Isaías capítulo 40, verso 8 fala. Agora uma situação muito linda, que muitas pessoas falam, a Bíblia foi produzida pelo homem, foram homens que muitas vezes nem instrução tiveram, como eu posso acreditar nela? Cada um interpreta a Bíblia de uma maneira, por isso que há tantas religiões. Nós temos que interpretar a Bíblia da nossa maneira, não é isso que a Bíblia nos ensina. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, fala assim: acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, meu querido, não é que eu tenho que interpretar da minha maneira, não. Não existe isso. O Espírito Santo iluminou os homens que escreveram a Bíblia a transmitir a mensagem que Deus tinha para cada um deles. Entenderam? Eles tiveram a liberdade
de produzir essa mensagem, de escrever essa mensagem naquilo que ele conhecia aqui nesse mundo. Mas a mensagem em si não podia ser modificada. Na Bíblia não é de particular interpretação, de forma nenhuma. Então, a Bíblia não foi feita pela vontade do homem, pelas ideias do homem, pelos pensamentos do homem, não. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu gostaria de falar duas coisas para vocês. As duas testemunhas ressuscitadas é a Bíblia, é o Velho e o Novo Testamento, né? Se a gente for ver em Apocalipse, vamos lá no Apocalipse 11, que nós vamos terminar também com esse capítulo, para vocês entenderem aqui a chave da questão. No verso 11 fala: depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se de pé, e caiu grande temor sobre os que os viram. Meus queridos irmãos, se você for em Apocalipse, capítulo 14, verso 6, fala assim: e viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar. Está aqui, na Bíblia. E depois fala: aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo. Lembram lá da profecia que Jesus deu no sermão profético? Mateus capítulo 24, verso 15, que esse evangelho seria pregado a todo mundo, aí viria o fim, e vai ser pregado. Não é que todo mundo vai aceitar, não. Cada um tem a sua liberdade de decidir a sua vida. E aqui em Apocalipse fala, olha, esse grande evento. E viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. E esse evangelho eterno vai ser proclamado aonde? A todos da terra, a todas as nações, tribo, língua e povo. Deus não vai deixar dúvida nenhuma a ninguém. Ninguém vai poder ter desculpa. Eu não conhecia a verdade. Pelo contrário, meus queridos, muitas pessoas falam comigo: olha, a lei foi abolida. E muitas vezes eu não preciso ir na Bíblia. Como que a lei de Deus, a lei de 10 mandamentos, pode ter sido abolida? Então eu posso matar, eu posso roubar, eu não preciso honrar o meu pai e minha mãe, eu posso adorar ídolos. Só aí já não tem desculpa e não tem nem condições, nem cabimento de falar que a lei foi abolida. Mas a Bíblia é tão eficaz, tão profunda, que ela não cai em contradição. Se a gente for no capítulo 11, verso 19, olha bem o que Deus fala aqui. Abriu-se no céu o templo de Deus, capítulo 11 de Apocalipse, verso 19. O último versículo do capítulo 11 nós estamos estudando aqui. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande chuva de pedra. Vocês estão vendo? Quando Moisés fez o templo, está lá em Êxodo capítulo 25, verso 8, Deus deu um modelo do santuário. Um modelo que já tinha original no céu. E aqui, João viu o quê? Abriu o templo, abriu o santuário de Deus. E é engraçado que aqui abre no lugar santíssimo. Por quê? Era no lugar santíssimo que estava a Arca da Aliança. E o que tinha dentro da Arca da Aliança? Os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos é eternos, irmãos. Se vocês querem um estudo maior, é só a gente focar em Deuteronômio. Olha como confirma uma coisa com a outra. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, capítulo 10. Rapidamente, para a gente ver como que a Bíblia não falha e nem cai em contradição. Não podemos apenas ir na conversa dos homens. Deuteronômio, capítulo 10, verso 1 a 5, fala assim: naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, sobre a minha este monte, e faz uma arca de madeira. Nessas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porá na arca. Lembra quando o povo fez o bezerro de ouro? E que Moisés desceu com as 2 tábuas dos 10 mandamentos e partiu na rocha? Então ele teve que levar outras 2 tábuas de pedras lisas para que Deus pudesse escrever novamente. Ele estava falando aqui. Então, verso 3. Assim fiz uma arca de madeira, de cetim, e alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Verso 4. Então o Senhor escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos, que ele vos falara no dia da congregação, no monte no meio do fogo. E o Senhor entregou a mim.
desci do monte, depositei as tábuas na arca que fizeram, ali estão como o Senhor me ordenou. Então, dentro da arca da aliança, estavam os 10 mandamentos. Estava o maná e estava o cajado. De quem? Que floriu? De Arão. Não é isso mesmo? Agora, vamos ver. Capítulo 11 de Apocalipse, verso 19. Vamos ver onde que essa arca está hoje. Onde está a arca original? Se tem uma arca original, porque os 10 mandamentos nunca mudou, é eterno. Ele fala assim, abriu-se no céu o templo de Deus, a arca da sua aliança foi vista no santuário. Ninguém pode negar isso. Vocês estão vendo como Deus não cai em contradição? Satanás quer distorcer a Escritura, mas Deus não deixa para aqueles que examinam a Escritura. Lembram disso? Na tentação de Jesus, o diabo tentou também falando, está escrito. Ele distorceu o Salmo 91, verso 11. Então, por isso, irmãos, nós temos, e queridos amigos, nós temos que ter a Bíblia como um livro sagrado e um livro que a gente tem que ler profundamente, do início ao fim. E passar isso adiante. Receber de graça, dar de graça. Então, essa semana é uma semana que nós temos que se aprofundar, porque lá em Oséias, capítulo 4, verso 6, no Velho Testamento, fala assim: o meu povo é destruído por lhe falta o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei com o meu sacerdócio. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Deus está falando que aquele povo foi destruído porque faltou conhecimento. Você acha que no século XXI falta conhecimento para a gente? Pode faltar tempo. O nosso trabalho está nos consumindo cada vez mais, porque muitas vezes nos consome cada vez mais, porque o patrão exige, sim, mas porque muitas vezes os nossos planos não têm fim. Nós queremos comprar casa, queremos comprar carro, queremos comprar bons relógios, boas roupas, passar férias aqui e ali, e a gente tem que trabalhar muito para pagar isso, principalmente com essa inflação que está chegando aqui na Europa de uma forma muito forte, não é? Fora os divertimentos, não é? Fora os joguinhos que tem no telemóvel, fora os filmes que tem para assistir, aonde entra a palavra de Deus, meus queridos. Não pode ser assim. Nós temos que fazer o que está em Mateus, no capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Uma coisa nós temos que sair dessa lição: firmes, confiantes, que essa palavra nunca falha. E nunca o inimigo tem condições de destruí-la. Sabe por quê? Porque Deus abençoou, Deus profetizou e Deus guarda a sua mensagem para o resto da vida. É uma prova do seu poder, é uma prova quando ele julgar cada um de nós, como diz em Eclesiastes, e eu vou mostrar isso a vocês aqui no capítulo 12 de Eclesiastes, no Velho Testamento, Fala assim esse versículo aqui, ele começa assim: de tudo que se tem ouvido, a conclusão é. O sábio Salomão está falando. No capítulo 12, verso 13 e 14, fala assim: de tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda seus mandamentos, por isto é o dever de todo homem. No verso 14, porque Deus há de trazer juízo a toda obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Quer dizer, quer que nós possamos ser aprovados perante o julgamento de Deus. Um conselho não só para mim, mas para você que de repente está assistindo pela primeira vez. Procure na palavra de Deus que você encontre o amor infinito de Jesus por ti e por mim. Que Deus nos abençoe nessa semana que já está entrando.